Oi, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal, Angeli aqui. E no vídeo de hoje é, na verdade, um podcast. É um bate-papo, tá ligado? É um bate-papo, assim, com meu pai. O meu pai, ele é engraçado. Ele costumava ser bem chato, assim, na questão de... Ele gosta de falar muito. E ele não dava pra conversar com meu pai, sabe? Sobre nada. Ele só sabia falar de estudo. A fita é que ele só sabia dar sermão e pregar, sabe? Ele precisa estudar, essas coisas, sabe? Como é. Mas de uns anos pra cá, ele tem mudado bastante. Ele tem se tornado uma pessoa mais aberta. E é divertido, porque ele começa a falar as coisas do nada e ele começa a falar um monte e parece uma aula. E aí a gente tava tomando café da manhã e ele começou a falar. Aí eu sabia que ia ser um papo demorado, já aproveitei pra pegar o meu gravador e deixar gravando. Sabe aquelas pessoas que quando você vai conversar e você não precisa falar nada, a pessoa vai falando, você não precisa falar nada, nem perguntar nada, ela vai falando, continua falando. E o meu pai é desses. Então eu achei bacana, assim, compartilhar com vocês um pouco da história e ponto de vista do meu pai em relação à cultura taiwanesa. Sei lá, eu comecei falando de um teste de genética que dava pra você fazer e saber quanto que você tem, assim, de porcentagem de outros países, de outras culturas. E aí eu comecei a falar que, ia ser legal, né, saber se a gente tem alguma mistura, assim, de ser um pouco japonês, um pouco coreano. E aí o meu pai começou a falar um monte. Desse papo levou desde a religião judaica até Japão e escola e desenvolvimento, colônias. Enfim, é divertido ver como meu pai se empolga pra explicar as coisas às vezes. E ele se empolga tanto que aí você vai e pergunta alguma coisa sobre o que ele tá falando, ele não entende a sua pergunta e responde outra coisa. Mas enfim, é assim mesmo. Eu percebo que quando eu falo as coisas e eu tento explicar as coisas, fico muito igual ao meu pai. Às vezes sai tudo enrolado e embananado e... Enfim, eu só comecei a gravar sem o consentimento e a ciência dele e deu no que deu. E detalhe que ele estava atrasado já pra sair. Eu comecei a falar sobre o assunto e ele se empolgou e esqueceu completamente que ele tinha que sair. A gente pode ter mistura de qualquer país perto de Taiwan, tanto como Vietnã, não é? A gente pode ser também um pouco em japonês, talvez coreano. Mais provavelmente são os dominadores do mundo, né, de cada época romana, época judeu, época do Egito. Então a gente provavelmente podia ser japonês, porque tinha muito japonês na época. O japonês era um país fraco até 100 anos atrás. Era um território só da China. Não, mas em Taiwan eles não estavam colonizando Taiwan na época que a mãe era pequena. O chinês, Taiwan passou do holandês, português. Então a gente pode ter um pouco de, sei lá, continental, China continental. 10%. Primeiro habitante era aborígena, que veio do Austrália. Esse povo indígena de Taiwan era aborígena de mesma raça do Austrália, o primeiro. Aí chegou chinês do continente, vendo Hokkien, perto do Cantão. Depois vieram holandês, vieram português, depois veio o japonês, e tudo isso em 1949 veio retirada do chinês lá do governo derrubado por comunista. Vieram 1 milhão de pessoas e migrou tudo para Taiwan em um dia para outro. Então o que aconteceu? Taiwan é como você disse, exatamente, porque tudo isso aqui que aconteceu. E o chinês, ele pode vir mais antigo ainda, né? Veio de judeu, veio de Egito, veio de outros Roma, tem Alexandre, Grécia, né? Então o mundo já houve muito tempo, em 100 anos atrás, o país mais globalizado do mundo é China, sabe? A China na verdade, foi invadido por um monte de europeus. 100 anos atrás, 1910, tinha português
colônia português na China, colônia alemão na China, colônia americano, inglês, todo tipo de colônia fez guerra ao ópio e invadiu a China. E já em 100 anos atrás, a China e o mundo já era globalizado. Todo mundo sabia falar chinês e os chineses sabiam falar inglês. Igual, como se fosse, imagina que fosse hoje. Tem uma literatura, tem cara, uma mulher, chama-se, eu tenho um monte de livros, eu li muito, chama-se, uma autora americana, chama-se, esqueci o nome. Eu tenho um monte de livros que é premiado Nobel de literatura. Ele escreveu mais de 100 livros sobre China. Eu tenho umas 30 livros dela aqui no teto lá. Então, aquele tempo lá já, ela era americana e foi morar lá na China e aprendeu toda chinês, falar chinês. É muito interessante você conhecer ela. Esqueci o nome, lá em cima, depois eu te deixo o nome. Então, há 100 anos atrás, a China já é um país globalizado como hoje. Todo mundo quer ir para a China. Só que na época queria a China para invadir, pegar um pedaço de terra do chinês. Mas hoje vai lá fazer comércio com o chinês. Que nem o Lula foi lá para a China. Então, tem uma literatura muito rica sobre China, já escrita já há 100 anos atrás. Um monte de gente conhece, toma na mão a China. Há 100 anos atrás, já disse para você, vamos falar 150 anos atrás, antes que apareceu aquele imperador que modernizou a China, não sei como é a agir, uma coisa assim. Aí era um povo muito atrasado. Era como se fosse uma colônia chinesa. Então eles tinham hábito igualzinho que chinês, 150 anos atrás. Ele escrevia chinês em kanji, ele tem um regime de mandarinato. Mandarinato é tudo para tem que ser uma pessoa inteligente para trabalhar para o governo, para o imperador. Tem que passar um concurso. Mas tempo que já era popular esse negócio de passar em concurso. Confucionismo no mundo. Confúcio aqui deu essa ideia e ficou imbatível, a China imbatível, por causa só trabalha com melhores pessoas, China. Então o governo chinês é muito forte. E aí, o japonês falou, somos um povo tão atrasado e o nosso povo queria modernizar, queria colocar seu povo ficar inteligente, não só algum elite. Mandou um monte de pessoa inteligente, foi lá na China para aprender chinês e criar um método escrita deles. Aí ele falou assim, para aprender chinês é importante, escrever é muito importante, ideograma é muito importante. Só que nosso povo é muito atrasado, então vamos fazer assim, metade ideograma e metade alfabeto. Então, 150 anos atrás, o Japão criou uma escrita dele, que é mais fácil, alfabeto. Por exemplo, Ni, Hao, Ma. Então, escreve Ni, Hao, você escreve em ideograma, Hao, Ma, em japonês. Misturado, metade alfabeto e metade ideograma. E ficou mais fácil para eles aprenderem. Então, até então, o Japão era igualzinho à China. Mas eles ensinavam essas coisas de concurso público na escola como uma matéria obrigatória? Então, é interessante que o concurso público só é uma prova de citação de Bíblia chinesa. Os chineses acham que você aprendeu uma língua, você aprendeu o mundo inteiro, entendeu? Aí, o concurso público é só uma redação, né? Sobre com versos, 30 versos de 10. Uma redação que nem o Enem, né? Só que tem que ser escrito em verso. E a base de citação, né, tem que ser a Bíblia. Então, o mundo é muito bom. O mundo é bom porque existe um Deus. Mas foi alguém da sua família que incentivou você a fazer concurso público? Então, não precisa de alguém da família. Lá na China, onde Taiwan está, o Japão está, onde a China, hoje ainda é uma costume na cabeça do povo para você melhorar a sua vida, tem que estudar. O hábito de meritocracia. O Confúcio falou assim, tudo tem que ter mérito, tem que ser o próprio esforço, tem que estar através do estudo, meritocracia. Então, o hábito, todo mundo na cabeça do japonês, todo oriental, na cabeça, ele tem que estudar para ficar inteligente. E passar no concurso, especialmente, para fazer parte do integrante do governo. Bom, é isso aí. Então, o Japão, Taiwan, a taiwanês é bem mais parecido com o japonês do que o próprio chinês, por causa dos últimos 60 anos de colônia que obrigou o povo taiwanês, né, a falar ter o costume
cultura japonesa. Comer, cantar, falar na escola. Na escola só ensina exatamente porque na escola é obrigado, a Amar foi na escola, é obrigado a estudar japonês. Falar japonês, não pode falar. Se você falar em taiwanês, eles tiram um pontinho na sua mente. É obrigação. Para quem fosse para a escola, né? Exatamente, isso aí que todo mundo faz. E para ir para a escola, que era em japonês, tinha que pagar, não é todo mundo que ia para a escola. Não. Já no Japão, eles já tem um sistema de ensino universal. Então os pessoal os próprias famílias que às vezes não deixavam as meninas ir para a escola. Mas a Amar vai. A Maia, Mas é o né? costume chinês que as mulheres não vão na escola. E ela queria ir para a escola e ela não podia, mas ela conseguiu ir. A amiga dela não foi para a escola. Exatamente, é isso. A cultura, né? A cultura é mais assim machista, né? Machista em Taiwan. Mulher não pode ficar muito inteligente. Mulher já é muito inteligente em chinês, né? Mulher já é muito inteligente, já é muito dominadora dentro da casa, entendeu? Apesar de machismo, ainda a mulher manda. Então, a mulher, pouquinho que sabe das coisas, ela sabe se virar e ficar muito inteligente. Mas como estudar, fazer parte de força de trabalho, entendeu? Para você poder trabalhar, trazer dinheiro para a família. Então, os homens concentram os homens, né, para estudar, para ficar inteligente. Mas não é. Muita gente vai na escola, muita gente. E o japonês incentiva, né? Já incentiva as crianças, mulheres, vir para a escola também. É uma escola universal. O Japão, em 1900, depois de Shiji, um imperador, que modernizou o Japão, ele trouxe toda a cultura ocidental para Japão e se modernizou na força militar, na escola, na indústria. Então, em 1900, o Japão fez guerra com a China e ganhou da China. A China é potência mundial, só que como modernizou, deu uma guerra que a China perdeu e deu a Taiwan de presente. E o Japão estava tão forte no mundo que ele acha que o Taiwan vai ser eternamente japonês. Foi bom até então, a Taiwan se modernizou. O japonês pensou que Taiwan ia ser Japão para sempre. Ele colocou a melhor escola do Japão em Taiwan, melhor estrada de ferro em Taiwan. Em 1910, 15, já tem uma estrada que passa de norte a sul, que hoje está. Melhor indústria de metalúrgica, melhor indústria química, melhor porto. Só que então hoje Taiwan é desenvolvido e tem pessoas inteligentes, porque trabalhava já nessa época, muitas pessoas já tem cultura, tem uma escolaridade muito forte, entendeu? Trabalhava na indústria e ficou muito fácil em Taiwan depois da guerra, entendeu? Se reerguer. E quando vocês vieram embora para cá, por que vocês achavam que lá não ia ficar bom? Porque em 1972, a Taiwan representava no ONU como diretoria, Conselho Mundial. Tinha mesmo poder com os Estados Unidos e com a Rússia, apesar de que a Taiwan era pequenininha. Assim, ao contrário, China comunista, que é uma território, uma potência, não tinha representação no ONU. Aí Mao Tse-tung fez um acordo com Nixon fez um acordo. Agora vamos fazer uma aliança e derrubar a Rússia. Aí fez uma aliança, aí expulsou Taiwan, Nações Unidas, e de lá para cá a China começou a desenvolver até hoje. E agora está quase mais forte. O que você achou quando os seus pais decidiram vir para o Brasil? Então, aí ficamos com medo. Ficamos com medo de que a China invadisse a Taiwan, porque perdeu o banco do ONU. Aí Chamou o Uber? eu tô chamando. Aí do nada ele lembrou que tinha que chamar o Uber e foi embora. Enfim, gente, este foi o vídeo de hoje. Na verdade era para ser só um podcast simples. Mas eu acabei me empolgando na hora de adicionar as notas para corrigir os nomes e acabei colocando um monte de coisa no vídeo. Para quem quisesse assistir também, poder assistir. Quem só quisesse ouvir, só ouvisse. Mas se você só ouviu o podcast, você perdeu as notinhas importantes de observações. Mas enfim, depois você vê.
quiser, né, deixa um comentário aí a respeito dos assuntos. E o like, não esquece de deixar um like se você curtiu. E é isso.